A história oficial pode ser a maior construção de ficção da humanidade. O que você faria se descobrisse que os eventos mais sagrados da civilização foram registrados em segredo, não por apóstolos movidos pela fé, mas por um militar equipado com instrumentos de precisão? Esta narrativa oculta questiona as bases de tudo o que conhecemos. Tudo começou com a revelação dos diários secretos de um major da Força Aérea dos Estados Unidos, que alegou ter visto o impossível. Este documento fascinante, envolto em sombras de conspirações, descreve a Operação Cavalo de Troia de forma visceral. Não era uma manobra de guerra convencional, mas sim o projeto científico mais ambicioso já financiado pelo governo norte-americano, a conquista do tempo. Imagine bilhões de dólares e décadas de pesquisa transformadas em uma máquina capaz de romper o tecido da realidade. O protagonista, Major Jason, foi o homem escolhido para liderar essa jornada sem volta. Jason era o exemplo perfeito do ceticismo científico. Confiava apenas em fatos, medições e na lógica fria da engenharia. Ele portava consigo o ceticismo de uma geração que trocou o altar pelo laboratório. Sua missão era tão perigosa quanto sagrada: viajar 2000 anos ao passado e observar de forma imparcial e técnica a vida e a morte de Jesus de Nazaré. Ele não foi lá para rezar, mas para documentar a verdade física por trás do mito religioso. A tecnologia que tornaria o salto possível era batizada de berço. Era uma cápsula de salto temporal, um milagre da física teórica, escondido em uma base militar no deserto. No dia do lançamento, a tensão no ar era quase sólida. O silêncio era interrompido apenas pela respiração pesada do piloto dentro do traje. Jason sentia o peso da humanidade em seus ombros, enquanto era selado na estrutura. Ao entrar na cabine metálica, ele sabia que a possibilidade de nunca retornar ao seu século era imensa. O medo e o terror eram sombras constantes, mas sua curiosidade e seu dever militar falavam mais alto. Quando a desmaterialização começou, o mundo se desfez em um clarão de energia e silêncio absoluto. A transição não foi suave. Quando as portas do berço se abriram, o major foi atingido por um choque sensorial. O ar seco e escaldante da Palestina do século I invadiu seus pulmões, trazendo o cheiro de poeira antiga, suor animal e uma vida rústica que nenhum livro poderia descrever. Ele não era mais o piloto em solo americano. Agora era um estrangeiro. Um homem do futuro ocultando tecnologia sob túnicas de tecido áspero. Cada passo naquela areia milenar carregada de história representava um risco mortal. Jason sabia que qualquer pequeno erro ou lampejo de seus dispositivos eletrônicos, como o sofisticado olho de boi, poderia significar sua execução imediata. Ele iniciou sua busca por Jesus com o coração batendo de forma frenética e inquieto. Em sua mente, esperava encontrar a figura clássica das pinturas, aquele homem pálido e de olhar etéreo que habita as catedrais. Mas a realidade das estradas da Galileia era brutalmente diferente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo este documentário. Que sua participação é fundamental para desvendarmos juntos os mistérios dessa operação. Caminhando entre o povo, Jason observava a multidão com olhos clínicos. Ele via a pobreza, a opressão romana e a esperança nos olhos dos camponeses. Ao longe, avistou um grupo de galileus reunidos em volta de uma figura. À medida que se aproximava, o choque de Jason aumentava. O homem que ele procurava, o alvo da Operação Cavalo de Troia, não se parecia em nada com as descrições tradicionais. Era um homem alto, imponente e dono de uma vitalidade magnética que irradiava de cada gesto. O Major Jason
se aproximou silenciosamente daquele grupo de galileus e sentiu um calafrio ao perceber que o homem que ele procurava era fisicamente diferente de tudo o que a igreja pregou durante séculos. E era o início de uma revelação profunda que mudaria sua percepção sobre a divindade para sempre. O Major Jason manteve-se a uma distância segura, mas próxima o suficiente para que seus sensores biométricos captassem a pulsação daquele momento. O que seus olhos de piloto viam não era a figura frágil e melancólica eternizada pelos vitrais das catedrais europeias. À sua frente, em meio à poeira dourada da Galileia, estava um homem alto, de ombros largos e uma constituição física robusta que denunciava anos de trabalho manual sob o sol implacável. O Jesus que a Operação Cavalo de Troia encontrou possuía uma vitalidade magnética que parecia irradiar de sua própria pele. Ele não falava apenas por meio de sussurros sagrados, ele ria com gosto, conversava com uma energia contagiante e demonstrava uma inteligência avassaladora, que deixava o major atônito. Nos diários de Jason, a descrição é clara. A presença de Jesus era como uma força da natureza, uma combinação de força física e uma agilidade mental que parecia processar a realidade muito à frente de qualquer outro homem daquela época. Jason, treinado na lógica fria da força aérea e imerso no ceticismo científico, sentiu as bases de suas crenças tremerem. Ele estava ali como um observador neutro, um espião do tempo incumbido de registrar fatos puros. Mas a humanidade de Jesus era desarmante. O major registrou em seus diários detalhes cotidianos que a história oficial preferiu ignorar. Jesus comia com apetite, apreciava o vinho e demonstrava uma ternura profunda pelas crianças e pelos marginalizados. Mas também exibia uma autoridade natural que silenciava multidões sem esforço. O conflito interno de Jason tornava-se cada vez mais agudo. Como manter a objetividade científica quando se está diante de alguém que parece ler sua alma através de um simples olhar? O major lutava para não se deixar cativar, tentando focar nos instrumentos técnicos que carregava. Mas a bondade genuína e a ausência de artifícios do mestre começaram a corroer sua armadura de militar pragmático. As discrepâncias entre o que Jason testemunhava e os relatos dos evangelhos canônicos eram gritantes. Os apóstolos não eram os santos serenos das pinturas. Eram homens rudes, frequentemente confusos e mergulhados em disputas mesquinhas sobre quem seria o maior no reino que esperavam. O major observava a paciência infinita de Jesus ao lidar com a incompreensão de seus seguidores, interpretando os milagres não como atos de mágica, mas através de uma lente técnica que sugeria leis da física ainda desconhecidas para o século XX. A tensão constante da missão era amplificada pela presença dos espiões romanos e pela paranoia de ser descoberto. Jason operava o olho de boi, um dispositivo de vigilância sofisticado, com o temor constante de que o brilho de uma lente ou o som de um processador pudesse selar seu destino. Ele era um fantasma tecnológico em um mundo de espadas e superstições, onde qualquer passo em falso significaria a morte ou o fim da linha do tempo, como a conhecemos. À medida que o grupo se dirigia para Jerusalém, a atmosfera tornou-se pesada e carregada de presságios. O major sentia o cheiro do perigo no ar úmido das noites na Judéia. Ele sabia, pelos livros de história, o que o destino reservava para Jesus, mas as regras estritas da Operação Cavalo de Troia proibiam qualquer interferência. Ele era um prisioneiro do próprio conhecimento, obrigado a assistir à marcha lenta em direção ao sacrifício. A cidade sagrada fervilhava com intrigas políticas e o movimento das legiões romanas
que vigiavam cada passo do profeta Galileu com crescente hostilidade. Jason via as sombras se fecharem ao redor de Jesus, percebendo que a traição já estava em curso nos corredores do poder e nos corações de alguns que o cercavam. O momento da última ceia foi o ponto de ruptura emocional para o major. Escondido nas sombras, utilizando seus microsensores para captar cada palavra e cada suspiro naquele cenáculo, ele presenciou o início do fim. O ar estava saturado de uma tristeza solene que nem mesmo o equipamento mais avançado poderia medir. Jason observou Jesus partindo o pão, mas seus olhos estavam fixos em Judas Iscariotes. O que os diários de Jason revelam sobre esse momento desafia todas as interpretações teológicas tradicionais. Ele não viu apenas um traidor movido pela ganância, mas algo muito mais complexo e perturbador. O major fez uma descoberta chocante sobre o papel de Judas e a natureza de sua relação com Jesus, que a Bíblia nunca mencionou. Uma verdade que lançaria uma luz sombria sobre os eventos que estavam prestes a ocorrer no jardim do Getsêmani. O destino estava selado e o observador do futuro compreendeu que a maior dor de Jesus não viria dos cravos, mas de algo que apenas aqueles dois homens compartilhavam naquela mesa. A agonia no Getsêmani começou sob o peso de um silêncio opressor que parecia sufocar a própria noite. O major Jason, escondido entre as oliveiras retorcidas, assistiu ao que a ciência convencional nunca conseguiu explicar de forma satisfatória. Através de seus visores eletrônicos, ele não viu apenas um homem em oração, mas um organismo humano sob um estresse biológico inimaginável. O suor de sangue foi registrado pelos instrumentos de Jason como hematidrose, o rompimento de capilares devido à angústia extrema. Para o major, ver aquele homem magnético, agora curvado e trêmulo sob o luar, foi o exato momento em que sua armadura de cético começou a rachar definitivamente. Ele era um piloto de guerra treinado para o perigo, mas nada o havia preparado para a dignidade silenciosa de Jesus diante do abismo iminente. Quando as tochas rasgaram a escuridão do jardim, o caos se instalou rapidamente. Jason registrou a traição de Judas com uma clareza dolorosa através de seu dispositivo de vigilância. Não havia ódio no beijo, mas uma resignação terrível, como se ambos estivessem presos em uma engrenagem cósmica inevitável. A prisão foi violenta e o major lutou contra o instinto básico de intervir fisicamente. Sua missão era observar, jamais salvar. Ele seguiu o cortejo fúnebre de justiça até os porões romanos e o palácio de Pilatos, documentando a tortura com a precisão de um cirurgião e a dor profunda de um amigo oculto. A cada golpe de flagelo, Jason sentia que a humanidade perdia algo irrecuperável naquele sangue derramado. A imagem de Jesus, desfigurado pela violência, mas mantendo um olhar de autoridade, transformou o major. Ele não via mais um simples alvo científico, mas o ápice da resistência humana. No Calvário, o céu de Jerusalém assumiu uma tonalidade de chumbo, saturada de uma eletricidade estática perturbadora. Jason, com seu equipamento de longo alcance, testemunhou a execução com uma agonia que a ciência não podia anestesiar. Ele descreveu os cravos rompendo nervos, o peso do corpo, dificultando a respiração e o sofrimento clínico detalhado de um homem morrendo por asfixia lenta. No entanto, o que mais o chocou foi o silêncio absoluto de Jesus perante seus carrascos. Não houve maldições, apenas uma entrega que desafiava a lógica da sobrevivência biológica. Naquele momento, o conflito entre a ciência do major e a fé que ele possuía explodiu em seu peito. A dignidade de Jesus perante a morte foi o milagre que os sensores eletrônicos não captaram. O mas
que o coração de Jason registrou para sempre. Após o sepultamento apressado, a Operação Cavalo de Troia preparou-se para registrar o evento final. O que aconteceu no túmulo selado não foi descrito como algo puramente místico, mas como um fenômeno físico avassalador. Jason relatou uma radiação intensa e flutuações gravitacionais que os instrumentos da cápsula berço mal conseguiram processar. A ressurreição, sob a lente da tecnologia do século XX, assemelhava-se a uma transmutação da matéria, um salto quântico de um corpo humano para uma forma de energia que a física daquela época ainda não compreendia. O túmulo não foi aberto por mãos humanas, mas por uma força que dobrou as leis conhecidas da natureza diante dos olhos atônitos do observador do futuro. Ao retornar ao seu tempo original, e o Major Jason já não era o piloto frio que partira. Ele carregava consigo o peso de uma verdade que poderia destruir religiões e desafiar todos os impérios científicos. O retorno à base militar foi marcado por um isolamento amargo e solitário. Como explicar aos seus superiores que o homem que eles queriam estudar era a resposta para todas as angústias da alma humana? Os diários secretos, revelados ao mundo pelo jornalista J. J. Benítez, tornaram-se o último testemunho de uma jornada considerada impossível. Seriam esses relatos a prova final de um segredo militar oculto ou o maior exercício de imaginação literária da história? A dúvida permanece viva, flutuando eternamente entre a ficção e a fé. O legado de Jason nos convida a olhar além das páginas da Bíblia e a enxergar a humanidade vibrante de quem mudou a história. Para você, a Operação Cavalo de Troia é uma revelação oculta ou a maior obra de ficção de todos os tempos? Comente abaixo sua teoria. Inscreva-se no canal para mais mistérios e compartilhe este vídeo. A busca humana pela verdade continua. E talvez a maior viagem no tempo ainda esteja para acontecer dentro de cada um de nós.